E aí, galerinha, tranquilidade? Professor Daniel na área, se derrubar é pênalti. Trovadorismo, né? Vamos começar aqui com as escolas literárias da língua portuguesa, fazendo aqui uma introdução sobre cantigas líricas, né? Vamos direto ao ponto, que é aquilo que é mais importante de se entender do trovadorismo, tá certo? Então, tamo junto, vamos mergulhar nessa ideia aí. Vamos lá, pessoal, beleza? Trovadorismo, a arte trovadoresca. O trovadorismo ele tá ligado às origens da literatura em língua portuguesa. Pode dizer assim, nós estamos falando de século V até o século XVI, certo? Desculpa, 16 não, 5 até o século X, XI, tá? O trovadorismo ele está ligado na construção da língua portuguesa, na construção do Estado português. Você tem uma ideia, Portugal ainda estava se formando como um país, né? Era um condado fundado pelo Afonso Henriques. Então nós temos toda uma construção histórica de Portugal e nem a língua portuguesa era formada, né? Nós tínhamos as composições feitas em galaico português, uma língua que mistura ainda uma ideia de proximidade com o francês, proximidade com o espanhol, né? Depois é que vem a língua portuguesa. O galego, né, que é a outra parte do galaico português, ainda é falado no nordeste da Espanha, mais precisamente na cidade de Vigo, em La Coruña, na região chamada Galícia, hoje pertencente ao território espanhol. O trovadorismo vem da arte trovadoresca, trovador, vem do francês trouver, que significa encontrar. O que é esse encontrar? É o casamento perfeito entre a poesia e a melodia. Lembrando que o trovadorismo ainda está ligado à música, né? Então são poemas, né? São cantigas, são poemas escritos para serem cantados, tá certo? E esse trovadorismo que vai chegar lá na Península Ibérica, lá em Portugal, ele tem uma origem na França, né? na região de Provence, na Provence, tá? Por isso que é provençal, tá certo? Então é isso que a gente precisa entender aqui no processo inicial. Esse contexto, né, do trovadorismo, né, você tem que entender que nós estamos num ambiente medieval, certo? Um ambiente palaciano. Assim como você encontra, por exemplo, o cara tocando violão aí na rua, ganhando trocadinho, era o que faziam os jograis, né? Tem até esse desenho aí, representa como eram as apresentações trovadorescas da época, né? Tinha lá o cara que cantava, a moça que acompanhava lá no pandeirinho, nós tínhamos esse violão esquisito aí, o alaúde. A ideia era essa, né? Era fazer uma trova para cantar, para se apresentar, tá certo? E essas cantigas, né? Essas cantigas eram escritas, por exemplo, por pessoas que não se identificavam à época, né? Não era o trovador, que é o cara que escrevia a letra da canção, não era o trovador que ia lá cantar lá no ambiente palaciano para as pessoas, né, gente? Era uma época complicada, não tinha Tinder, não tinha Facebook, todo mundo vivia nas suas casas, parece coronavírus, não, brincadeira. A ideia era muito parecida com esse contexto, né? Então você tem lá um divertimento, era parte era o divertimento, era o entretenimento, né? E quais eram as cantigas que eles produziam? Nós tínhamos dois tipos de cantigas, as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Nós vamos ficar aqui nas cantigas líricas, tá certo? Essas cantigas líricas, né, origem provençal, o amor cortês, né, esse amor cortês está ligado totalmente àquela ideia da sociedade feudal, onde nós tínhamos o senhor, nós tínhamos o vassalo, né, tínhamos a ideia de sucerania. Então a gente chama isso de amor feudal, o amor medieval. É um amor que pensa que tem alguém que está acima, certo? É isso que você deve lembrar sobre esse amor feudal. O amor cortês, né?
A amada recebia o mesmo tratamento dado ao proprietário de terra, ela era chamada de senhor ou minha senhor. Ou seja, o homem se colocava numa posição subalterna, enquanto a mulher era totalmente adorada, ela era exaltada, tá certo? Como se ela fosse uma dona da terra, o proprietário da terra. Essa é a ideia do amor cortês. E a vassalagem amorosa é exatamente isso. Porque o cara que ama, ele é o servo. Né? Ele serve aquela mulher. Uma relação servil, dependência. Né? Ele é o vassalo. Aí vem a palavra vassalagem amorosa. Tá certo? E ele sofria. É importante você lembrar disso, que é como chamar de coita de amor. Tá certo? O ideal do comportamento amoroso eram regras definidas, né? Tipo, o trovador jamais poderia dizer o nome da amada e deveria sempre se dirigir a ela de forma respeitosa e contida. Né? Então, precisa ser educado. Né? Por exemplo, mulheres casadas recebiam homenagens nessas cantigas líricas, que a intenção era exaltá-la, e exaltá-la era digno de respeito. Então, essa é a relação das cantigas líricas do amor cortês, da vassalagem amorosa e do ideal de comportamento amoroso, tá certo? A lírica trovadoresca se dividia em duas partes, né? A cantiga de amor e a cantiga de amigo. Mais precisamente, as cantigas líricas galego-portuguesas, estou falando galego-português, porque ainda nós estamos numa construção da cultura provençal que atinge a Península Ibérica, mais precisamente Portugal, né? Aqui nessa questão. Até que o que veio de Provence era a cantiga de amor. O que vai ser desenvolvido na Península Ibérica é a cantiga de amigo, tá certo? Que essa cantiga de amor é a tradução mais perfeita do ideal do amor cortês, né? Tem sempre um emissor masculino, isso é importante. É um homem, né? O eu lírico é um homem que se coloca em um nível inferior ao da amada, de modo que seu amor nunca é plenamente realizado, mantendo-se no plano espiritual. Ou seja, ele sofre, o que nós chamamos de coita de amor, que eu já falei anteriormente. E ali é que está esse simbolismo cortês. A mulher é a senhora dele, tá certo? Ele está sempre inferiorizado à amada. É importante você lembrar que a cantiga de amor é um homem que fala através da poesia. Por sua vez, a cantiga de amigo, com origem na Península Ibérica, tem uma matriz popular e rural. Você vai perceber que ela é uma poesia que fala muito de ambientes da natureza, e é uma voz feminina. Quer dizer que mulheres participavam? Não. Embora a cantiga seja a cantiga de amigo, né, que esse amigo é o namorado, depois eu vou explicar melhor isso, essa voz feminina é a voz que aparece no poema, mas quem escreve é um homem. Né? Então, por exemplo, Dom Dinis, que foi um rei português, se destacou muito em escrever cantigas trovadorescas. Escreveu cantigas, por exemplo, cantigas classificadas como cantiga de amigo, mas elas, a voz feminina, quando você lê o texto, você percebe que é uma mulher se manifestando. O eu lírico é um eu lírico feminino, mas quem escrevia, não confunda o eu lírico com o cara que escreve o poema. Pelo amor de Deus, é meu aluno, você não pode reproduzir uma ideia estapafúrdia dessa, tá certo? Então vamos lá. Originária da Península Ibérica, tem matriz popular e rural. A mulher, né, se fala, assumida por um autor masculino, como eu falei, se dirige ao amigo ou amado. Na verdade, ele não tem a palavra namorado, então ele usa a palavra amigo, tá certo? Vamos lá, vamos fazer aqui uma ideia aqui das cantigas de amor. Coita, né? Coita é exatamente o que eu falei para você. O cara sofre. Né? Na cantiga de amor, o cara sofre, ele se coloca diante dessa mulher e ele sofre por ela, tá certo? Então é a coita de amor, a dor de amar e saber que não será correspondido, né? Ou seja, a maior prova de sinceridade de um apaixonado para a amada consistindo numa atitude fundamental de conquistar pelo menos o olhar, o respeito através daquela ideia de eu sofro pela minha senhora, tá certo?
Essas cantigas de amor, elas vão ser reunidas, né? Porque nós estamos na tradição oral, né? O cara escrevia, alguém cantava, isso ficava no imaginário do povo, uma tradição oral. Mas depois de algum tempo, né, eles reuniram no Cancioneiro da Ajuda, compilado no século XIII, né? Então, primeiramente, essa literatura é uma literatura oral. Até nós temos muitas dúvidas sobre se, de fato, essas pessoas que são, por exemplo, a Cantiga da Ribeirinha, que é considerado o primeiro registro, né, ou Cantiga da Guarvaia, é considerado o primeiro registro da literatura trovadoresca. Existe uma dúvida se ela é do Soares de Taveróis ou ela é do, acho que, Martim Soares. Tipo assim, não temos como, né? Ninguém gravou, né? Não tinha uma câmera para gravar, ninguém foi lá e assinou no registro. Então vai ficar essa dúvida aí, né? Então dizem que é de 1189, 1198, tem gente que diz que jamais poderia ter sido feita antes de 1200, então vai ficar essa dúvida aí sobre o período. Mas a Cantiga da Ribeirinha, né? No mundo não me sei parelha, ele diz que no mundo nunca viu nada parecido, e ao mesmo tempo que ele exalta a mulher, ele também questiona o fato de ele ter visto a mulher, né, tipo assim, numa situação bem embaraçosa, porque ela parece que mostra um pouco a mais com a saia, né? Não consegue cobrir-se assim inteiramente com a saia. Então você não sabe se é uma cantiga que elogia ou uma cantiga que ataca a mulher. Nós temos as outras cantigas, né? Temos a cantiga que exalta e a cantiga que acaba meio que rebaixando a visão da mulher. Depois nós vamos ver no próximo vídeo, que são as cantigas de escárnio, né? Então, essas aqui são as cantigas de amor. A coita, a dor de amar, os cancioneiros e a cantiga da Ribeirinha, que aqui está como cantiga de amor, mas existe essa dúvida, tá certo? Já a cantiga de amigo, ela tem um aspecto, ela é popular, né? Ela é uma cantiga feita num olhar feminino. Geralmente ela fala da distância do amado, né? Ali embaixo a palavra amigo pode ser entendida como namorado. Nós estamos no português medieval, não tinha uma palavra específica para falar namorado, então usava-se o termo aí, né? O termo amigo, tá certo? Existe uma estrutura bem específica das cantigas de amigo, né? Que são trechos que se repetem, né? Vão se repetindo sempre no início das estrofes. Então ela tem uma estrutura bem específica e repetitiva. Paralelismo e refrão. Esse paralelismo, então, é essa repetição de partes do verso. Vou mostrar ali para vocês um exemplo, né? E também temos o refrão, que é a repetição integral dos versos. Olha só, vamos analisar aqui duas cantigas, uma de amor e uma de amigo. Veja a cantiga de amor aí. Estes meus olhos nunca perderão, Senhor, gran coita mentre vulvo for. E direi-vos, fremosa minha Senhor, destes meus olhos a coita que hão, choram e cegam quando de alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. Veja só que, né, eu falei, está escrito em galego, português, em galaico, português. A minha Senhor é a cara, né, da cantiga de amor, né, que ele se refere à mulher como minha Senhora. E ele diz que os olhos nunca perderam esse sofrimento que ele vive, né? Olha só, ele coloca, né, a coita de amor. Guisado tem de nunca perder meus olhos, coita em meu coração. E estas coitas, Senhor, minhas, quer dizer, esse sofrimento é meu, mas os meus olhos por alguém ver, choram e cegam quando alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. Então, todo o sofrimento dele diante desse ambiente, né, dessa mulher por quem ele sofre, que ele trata de Senhor, todo o ambiente da vassalagem amorosa, coita de amor, minha Senhor, todas as características de uma cantiga de amor de origem provençal. Aí do lado nós temos uma cantiga de amigo, do Martim Codax. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e aí Deus se verá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e aí Deus
se verá cedo. Se vistes meu amigo, por quem suspiro, e aí Deus se verá cedo. Se viste meu amado, porque é grande cuidado, e aí Deus se verá cedo. Veja que toda a cantiga de amigo tem que ter a palavra amigo, no sentido de namorado, tá certo? Amado. E você percebe que é uma moça que fala, né? Uma voz feminina que suspira pelo seu namorado. Geralmente esse namorado está distante. Geralmente ela interpela, né? Ela se dirige a Deus, se dirige a elementos da natureza, como o mar da cidade de Vigo, aqui no caso. E você também vai perceber essas estruturas que se repetem, tipo, ondas do mar de Vigo, ondas do mar levado. Esse é o paralelismo, né? Ó, ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo. Aí olha o próximo. Ondas do mar levado, se viste meu amado. Esses são o paralelismo. E os refrões, vocês estão vendo aí. E aí Deus se verá cedo. E aí Deus se verá cedo. E aí Deus se verá cedo. Que é o mesmo verso sendo repetido várias vezes, tá certo? Cantiga de amor, cantiga de amigo. Pessoal, vou enviar para vocês aí exercícios para que vocês possam ver essas duas situações do trovadorismo, lembrando, né, que é apenas um direcionamento. Façam os exercícios, leiam o material de vocês, leiam a apostila, isso já está lá, né, já começa a apostila do volume 2, tá certo? Tamo junto, pessoal, e até a próxima.